Olá, hoje eu quero dar uma aula para vocês a respeito de exportação IFC voltado para infraestrutura, tá? Então hoje eu vou fazer alguns exemplos e mostrar como que exporta as informações para projetos de infraestrutura, mais especificamente Civil 3D. Ah, Vitor, mas você não falou que você não vai tentar focar em ferramentas e sim no processo? Pois é isso que eu vou mostrar para vocês. Porém, eu preciso usar alguma ferramenta para demonstrar alguns casos práticos. E querendo ou não, você gostando ou não, para a infraestrutura aqui no Brasil, o Civil 3D ainda é um dos mais utilizados, tá? Mas foque na mentalidade que eu vou ter aqui para explicar como as informações são exportadas, tá? Porque aí depois você pode ver se o seu software te possibilita fazer isso. Eu vou depois trazer vários cursos e aulas para cada um dos principais softwares, tá? Não vou trabalhar somente com Autodesk, mas eu vou começar pelos da Autodesk, por ser os softwares que eu mais trabalho, tá? Mas enfim, não se prenda a isso. A única coisa que você tem que entender é que existem três possibilidades no IFC hoje no nosso mercado, né? Existe aquele software que não exporta o IFC ou as informações para o IFC. Existem os softwares que exportam as informações para o IFC, mas não lhe permitem, né, que você faça alguma pré-configuração no sentido de essa informação eu quero levar, essa eu não quero, esse objeto eu não quero que ele vá para a classe X, eu quero que ele vá para a classe Y. Então, alguns softwares eles já são travados, isso já está pré-configurado no back-end deles, vamos dizer assim, né? E existem alguns outros softwares que permitem você fazer esse mapeamento, né, que nós chamamos na hora de traduzir um modelo autoral para um arquivo IFC. E o Civil 3D, o Hatch, até o ArchiCAD também, permite você fazer essa brincadeira de informação, né, jogá-la para um lado para o outro. Nos softwares da Autodesk especificamente, eles necessitam de um arquivo externo para fazer essa configuração. Então, no Revit você vai ter um TXT lá para configurar o property set. Aqui no Navisworks vocês vão ver comigo, né? Mas, por exemplo, o ArchiCAD, ele permite fazer essas configurações dentro dele mesmo. Até onde eu sei, já testei algumas coisas, ele não precisa de um arquivo externo. Quem foi especialista aí no ArchiCAD, comenta aí como que vocês fazem, tá? Depois eu vou trazer alguns exemplos assim também. Vou trazer alguns exemplos depois utilizando Eberic, os softwares da ACA, edifícios, enfim. Vou trazer vários exemplos, tá? Não foca na ferramenta, por favor. Por mais que esse vai ser na ferramenta, porque eu sei que vai atingir um grande público aqui no Brasil que utiliza o 3D, eu vejo muita gente falando de IFC para infraestrutura, né? Exportar IFC, mas ninguém mostra como. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar um caso prático para isso, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda, então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente discutir algumas coisas, tá? No Civil 3D, deixa eu colocar aqui na minha tela. Tá. No Civil 3D, nós temos três principais formas de se exportar. Eu vou mostrar, vou exportar cada uma delas aqui para vocês estarem vendo e vocês conhecerem, né, o prós e contras. Lembra aqui que meu interesse, eu não sou vendedor de software, eu trabalho com diversos softwares. Não terceirize para mim a sua responsabilidade de definir qual é o seu melhor software para trabalhar. A minha única função aqui é te ensinar a pensar sobre como estruturar a informação e mostrar prós e contras de algumas soluções que a gente utiliza. E aí você decide aí se você quer ou não trabalhar com essa solução, tá? Enfim, tá, mas vamos para o caso prático. Primeira coisa, primeira forma, né? Então aqui eu estou pegando aqueles modelos genéricos que vêm, tá? Da própria Autodesk, né? Aqueles exemplos, eu só salvei aqui como e mudei, tá? A pasta. Então o que que muita gente faz? Muita gente vai lá, dá o comando aqui, FC Export, né? Vem aqui e exporta esse objeto, esse projeto, tá? Desculpa. Eu vou abrir esse projeto aqui para vocês estarem dando uma olhada, tá? Essa versão 1, eu já exportei porque ele leva um tempinho. E percebe que ele não traz muita informação do meu projeto, né? Ele traz bem bagunçado, na verdade. E além disso, os elementos aqui ele traz como se fosse uma classe genérica do IFC, tá? IFC Build Element Proxy. Ah, Vitor, mas o que que é essa classe e tal? Nós temos um módulo aqui que nós estamos fazendo umas aulas de introdução ao OpenBIM e UFC. Então, para você entender alguns conceitos que eu vou falar aqui, primeiro você precisa assistir no mínimo as duas aulas que já estão disponíveis, tá? Mas eu vou postar mais, é bom que você acompanhe para você entender. Então, tá um pouco perdido. O que que é classe do IFC? O que que é isso mapear? Conjunto de propriedades e tal? Assiste primeiro as outras duas aulas, depois você volta aqui para essa aulinha de exportação dentro do Civil 3D, tá? Mas esse método comum aqui, ele tem um pouco de, ele dá alguns problemas, né? Eu não gosto muito de utilizar dessa forma, tá? Então, eu não recomendo utilizar esse tipo de exportação. Uma outra possibilidade que o pessoal faz aqui dentro do Civil 3D é através desse add-in, né? Esse plugin que a própria Autodesk disponibiliza e vem aqui dar um exportar IFC, né? Salva. Também já gerei aqui. Se eu abrir aqui para vocês estarem dando uma olhada, deixa ele carregar. Ele já exporta algumas coisas, tá? Aqui o legal, né?
dessa forma aqui, mas também não é a que eu uso e recomendo, é que ele já consegue ler algumas coisas do IFC, né? Então aqui já está saindo como pipe, enfim, né? Ele já traz algumas classes um pouco mais específicas ali, porém ele não traz tudo que eu quero, tá? Eu não gosto muito dessa opção. No entanto, é, então essa opção aqui eu também não gosto, tá? E eu gosto de utilizar uma opção que é um comando, né, que existe aqui dentro, que é ISFC Infra Export Select. Então, basta só você vir aqui, digitar o IFC, lá, Infra Export Selected. E aí, lógico, eu preciso selecionar algumas coisas, né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu vou lá, ou deixo o layer ativado daquilo que eu quero, ou seleciono só aquilo que eu quero e dou um IFC Infra aqui, Select e Export isso daqui, tá? Por que que isso é legal? Porque aí eu consigo realmente só levar o que eu quero. Ah, Vitor, mas daria para você deixar desligado os outros layers e aí exportar por aqui, enfim. Aí você faz da melhor forma que você quiser, tá? Esse plugin que vem da Autodesk, se você entrar lá no seu manage da Autodesk, né, acessa lá seu portal, Product Update, digita aqui IFC, é esse daqui que eu estou usando, tá? IFC 4x3, 4.3, né? E do Civil 3D 2024. Tá? Mas o que que eu quero aqui trazer para vocês, que muita gente não faz, né? Então, desses três métodos aqui, eu uso sempre esse daqui, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou exportar tudo para o desenho não ficar pesado, tá? Vou só selecionar aqui esses objetos, tá? E deixar só eles ativos aqui, pra gente brincar de exportar só esses elementos. Então, eu seleciono aqui o que eu quero, dou um IFC infra aqui, export, salvo lá com o nome, tá? Eu vou abrir aqui, vocês estarem dando uma olhada. E beleza, ó, ele está trazendo só o que eu quero, tá? Aqui ele já está trazendo como pipe, né? Beleza, já está trazendo algumas informações, só que perceba que ele está trazendo um monte de informação. Então aqui vai entrar um dos primeiros conceitos que você precisa aprender sobre exportação do IFC, principalmente nessas ferramentas que te permitem fazer um mapeamento, tá? Se você olhar aqui, outro parênteses, né? Ele está dando aqueles avisos ali na hora que exporta, porque o projeto não está georreferenciado. Depois eu vou fazer uma aula também de como georreferenciar aqui dentro do Civil 3D e como levar isso para o IFC também, tá? Mas a aula não é agora. O que muita gente não para prestar atenção nesse plugin aqui é que existem essas três opções, né? Existem essas três opções. E é sobre elas que eu quero falar hoje, porque o grande segredo e negócio da exportação do IFC no Civil 3D está nessas três, estão, né, aqui dentro de cada uma dessas configurações. E aí, o que que você vai fazer, né? Você vai vir aqui em salvar, salva na mesma pasta onde está o seu arquivo DWG, né? Não muda o nome nem nada agora, salva lá, eu já salvei, tá? Então ele vai gerar três arquivinhos. Eu coloquei aqui uma colinha, né? Ele vai gerar um arquivo save config, save map, save proper template. Então vamos pro primeiro aqui, tá? O save config ele vai gerar esse IFC infra configuration aqui. Ele vai sempre gerar um arquivo JSON, tá? Dentro do Civil 3D. No Revit, os arquivos de configuração ali do IFC geralmente é um TXT. Depois eu também vou gravar um vídeo de como fazer isso no Revit, né? Mas, como eu comentei, dentro do ArchiCAD, se não me engano, ele já tem uma própria interface lá para fazer isso. Você não precisa ter um arquivo externo. Enfim, não foca na diferença entre um software e outro. Foca na forma de pensar. O que que esses três arquivos eles estão nos mostrando, né? E vamos ver cada um deles aqui na prática. Eu abri eles aqui, né? O primeiro é esse daqui, tá? É um arquivo JSON, prazer, JSON, pessoal, pessoal, JSON, tá? Ele tem três principais divisões aqui, tá? Eu também não vou passar por todas. Essa aula agora aqui, eu estou só mostrando pro pessoal alguns conceitos básicos. Não vou passar por todas. É só a principal. Eu vou tratar aqui só da parte de exportação. Então, nessa parte de exportação aqui, nós vamos ter algumas configurações genéricas de exportação do IFC. Então, basicamente, aqui eu vou dizer o que é e o que não deve ser exportado, né? Então, por exemplo, você quer que exporte os alinhamentos? Ele está aqui como true, como verdadeiro, sim. Se eu não quisesse que ele exportasse esses elementos, eu colocaria como false. Então, além de eu selecionar o que eu quero que exporta, porque não adianta nada, desculpa, eu selecionar lá o que eu quero que exporte, se nas configurações aqui ele tiver como falso. Então isso pode dar algum problema, tá? Então é importante que você padronize isso também. Então, basicamente, você vai configurar o que deve e o que não deve ser exportado. Como eu disse, eu não vou passar linha por linha. Quem trabalha no Civil 3D já vai saber, né? Porque o Civil 3D tem suas principais categorias ali, alinhamento, corredor, surface, pipe, enfim, tá? Quem manja do Civil 3D já, como disse, não é mal do Civil 3D. Uma outra coisa que você vai poder configurar aqui também é a versão de exportação, né, do seu IFC, né? Então ele está dizendo aqui, ó, a versão que vai ser exportada, né? Isso até é uma coisa que eu aprendi com o professor Toledo da USP, né?
Se você entrar na própria documentação da BuildSmart, não é a versão do IFC 4.3, né? E não 4x3. Mas enfim, só um detalhe. Tá? Então ele suporta essas duas versões, esse plugin 4 e a 4.3, né? Aqui deveria ser um ponto e não um X, mas enfim. Outras coisas que você consegue configurar nesse arquivo aqui, o nome do projeto, identificação, né, endereço, enfim, depois dê uma lida aqui com calma, tá? Como eu te falei, alguns termos aqui que estão sendo abordados, algumas propriedades, eu vou tratar lá na documentação, né, no nosso curso que nós temos de documentação do IFC, de OpenBIM, tá? Então, acompanhe, vai ser bem legal você entender que eu vou passar por essas configurações de um IFC Project, um IFC Site, assim por diante, tá? Então, eu deixei um resumo aqui para você ver, pra você guardar, tá? Depois eu vou liberar esse arquivo para download, eu vou gerar um PDF disso daqui. Então, o Save Config, na hora que você clicar aqui e salvar esse arquivo JSON aqui, basicamente você vai configurar essas opções aqui, né? Então, você vai configurar o que vai e o que não vai ser exportado, vai configurar informações gerais ali do seu projeto, o nome do projeto, endereço, contato, a versão do IFC, né? Que eu coloquei 4x3, mas ali a gente viu que é só 4 e a 4.3. Enfim, assim por diante, tá? Então, beleza, esse arquivo aqui fechou. Vamos ver o outro arquivo que é gerado, né? O segundo arquivo, que é esse FC Infra Export Mapping. Ah, tá. E aqui um parênteses, tá? Eu estou utilizando, né, o VS Code para abrir esse arquivo de JSON. Você pode utilizar o Notepad++, assim por diante. Depois comenta aí se você quer um vídeo como que instala e pré-configura essas ferramentas aqui, mas enfim, você pode abrir em qualquer outra solução que você tem, tá? Eu recomendo o VS Code, ele é muito bom. Ele abre todas as extensões de arquivos assim de código, tá? Enfim. Basicamente, aqui, se você bate o olho, como eu disse, quem já é do Civil 3D, né, tá vendo aqui o mapeamento do estilo, né, do corredor, de baseline, feature line, de pipe, de point, de pressure, enfim. Aqui é onde você vai dizer, por exemplo, se eu abrir aqui o de layer, ó, ele tem mapeamento, né, dos layers aqui. O que que ele diz dos layers aqui para você entender? Quando você seleciona um elemento aqui do Civil 3D, né, todo elemento aqui tem um layer associado. Então, o que que ele está dizendo aqui nessa parte, nessa configuração? Ele está dizendo que, por exemplo, nesse layer aqui específico, eu quero que você exporte para a classe X do IFC. Nesse outro layer aqui específico, eu quero que você exporte para a classe Y. Ou esse layer em específico, eu não quero ser exportado. Então, se eu não quisesse exportar esse layer aqui, eu colocaria um false, entendeu? De falso. Não vou mexer agora nessa configuração. Então, esse segundo arquivo aqui que nós estamos vendo no JSON é para você conseguir entrar no nível mais macro, né? Lá eu tava, bom, pipe vai ser exportado? Vai ser exportado. Só que aí o que eu posso fazer, por exemplo, quando o pipe for do layer XPTO, eu não quero que exporta. Quando for do layer XPTO, eu quero que exporte, tá? Tem essa brincadeira. Só que é uma regra bem legal para vocês entenderem. Você está vendo que existem algumas categorias mães aqui do Civil 3D, né? Então, por exemplo, tem a de pipe aqui. Então, a categoria de pipe, ela sempre vai sobrescrever a do layer. A do layer, basicamente, você vai utilizar para quando tiver algum objeto específico dentro do Civil 3D que ele não pertence, ele não for um pipe, ele não for uma feature line, não for uma surface. Então, você sempre vai olhar aqui. O objeto que eu quero exportar, ele se enquadra nessas categorias mães do Civil 3D? Se ele não se enquadra, você vai lá, coloca ele num layer que existe no seu projeto e configura por aqui. Essa é a regra básica, tá? Então, eu também fiz um resuminho aqui, né? Da segunda configuração lá, que é esse Export Map. Então, basicamente, você vai configurar, e aqui eu até deixei aqui assim, né, que quer dizer que, como você tem o pipe, ele sobrescreve o que está na configuração dos layers, né? Então, para corredor é a mesma coisa, tal, tal, tal. Tem, por exemplo, de bloco. Eu não vi eles têm de bloco. Bloco do AutoCAD mesmo, na categoria bloco ali, a hora que você seleciona um objeto, né? Então, se não tiver lá um específico para bloco aqui, que é essa categoria que aparece aqui, provavelmente você vai ter que mapear ele pelo layer e não pela categoria do Civil 3D, tá? Civil 3D, no Hatch a gente vai chamar de categoria, no IFC a gente vai chamar de classe ou de entidade, tá? Estou introduzindo alguns nomes, como eu te disse, é muito importante que você assista as outras duas aulas que nós temos lá no curso de OpenBIM, para você entender um pouco essas nomenclaturas que eu estou dizendo. Então, esse segundo arquivo, basicamente, ele é para isso, né? Para nós mapearmos um nível um pouco mais abaixo e a gente conseguir fazer essa separação. Então, olha que legal, vamos lá, forma de se pensar. Eu tenho uma organização mais macro, onde, não, essa categoria eu quero exportar. Beleza, vai exportar ela como que classe. Show. Depois eu desço mais um nível. Não, eu quero detalhar um pouco mais. Dentro dessa categoria, eu vou ter vários tipos, eu vou ter várias instâncias. Eu posso separar ela pelo layer, ou eu posso separar pela própria categoria mãe lá do Civil 3D. Aí eu posso dizer, quando for dessa categoria aqui, exporta tudo, porém, quando tiver naquele layer específico, não exporta, tá? Então, existe esse mapeamento
nós chamamos na hora de fazer essa tradução para o IFC, tá? E o terceiro arquivo em si, ele está relacionado agora às propriedades e conjuntos de propriedades, tá? Então, aqui o que que ele vai dizer, né? Para que que serve esse terceiro arquivo JSON aqui de configuração? Quando você seleciona um objeto, ele possui categorias e conjuntos, ele possui propriedades e conjuntos de propriedades, tá? Para facilitar a didática, o que que eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês? Imagina que essas tabelas aqui que você está vendo nas propriedades do IFC, então cada uma dessas tabelas aqui, ela é um conjunto de propriedades, tá? Então eu tenho um conjunto de propriedade chamado information, onde dentro desse conjunto de propriedade eu tenho várias propriedades associadas àquele conjunto de propriedade. Dentro do conjunto de propriedade geometry, por exemplo, eu tenho várias propriedades associadas a esse conjunto de propriedade. Isso daqui eu explico um pouco no nosso curso lá de introdução do IFC. Então, volto a repetir, por favor, assista as duas aulas que nós temos para você entender um pouco mais. Mas basicamente, esse arquivo JSON é justamente para configurarmos isso, tá? Então, quando eu exportei lá, por exemplo, o meu arquivo de IFC, percebe-se que, vou abrir ele aqui, ó, se eu selecionar uma tubulação, percebe-se, aí tá, um outro país que eu preciso também mostrar para vocês. Porque eu possuo vários visualizadores aqui de IFC, né? Porque eu faço vários testes, trabalho com vários clientes, então cada um utiliza um visualizador. Existem alguns visualizadores, tá? E aí você teste aí no seu, seja ele qual for, que ele não vai mostrar alguns elementos de infraestrutura, ele não tem suporte para a versão 4.3. Então você tem que tomar muito cuidado também, tá? Porque, por exemplo, eu já abri alguns arquivos aqui do IFC exportado Civil 3D que não apareciam, por exemplo, no Open IFC Viewer, tá? Então, eu gosto sempre de trabalhar com o Blender, para mim ele é o mais completo, tá? Mas aí, enfim, é só um disclaimer, fique atento com isso, tá? Abrem mais de um, preferencialmente dois, três, para ver se. Porque às vezes o cara fala, eu fiz aqui e não apareceu o meu IFC. Pode ser que o seu visualizador não esteja conseguindo interpretar aquela informação. Na dúvida, pode Blender, bem Blender, é muito bom. É open source, é gratuito, enfim. Tá, mas voltando. Quando eu vou nas propriedades aqui do Blender, percebe que quando eu seleciono um elemento, né, ele me traz, ó, quase que a mesma ideia lá do Civil 3D, né? Vários conjuntinhos de propriedade. E cada conjuntinho de propriedade eu tenho propriedades dentro daquele conjunto. Então, olha que legal, né? Eu vou pegar um qualquer aqui, tá? Eu tenho um conjunto de propriedade aqui MISC, tá? E aí, dentro do Civil 3D, dentro do Civil 3D, não. Dentro aqui do meu JSON, aquele terceiro arquivo, olha, eu também tenho um conjunto de propriedades chamado MISC, né? Onde ele vai aplicar a todas as entidades ó, do IFC que são de IFC Element. Pô, Victor, IFC Element, mas aquilo lá é um IFC Pipe e tal. Então, eu começo a explicar um pouco isso lá no nosso curso de IFC que nós temos aqui no YouTube, né? O IFC Element é uma superclasse, uma classe mãe. Logo, IFC Pipe Segment é uma classe filha. Então, quando eu aplico uma regra para uma classe mãe, as que estão abaixo ou que são herdadas, né, da superclasse, ou seja, são uma subclasse, elas herdam essa configuração. Tá? Por isso que você tem que assistir a aula. Enfim, então aqui ele coloca todas as propriedades possíveis nessa configuração, tá? Dentro de MISC. Então, se nós olharmos aqui, ó, dentro de MISC, né? Ele abre colchetes aqui, depois umas chaves, né? Não vou entrar na sintaxe agora de mostrar como criar um JSON do zero para o Civil 3D. Vamos aprender só o conceito aqui, depois eu vou fazer mais aulas sobre isso, tá? Vamos com calma. Estou dando uma introdução para você, porque muita gente nem sabe disso, nem sabe como funciona isso. E como eu estou te falando, se você aprender e dominar esses conceitos que eu estou mostrando aqui para você, você vai resolver 80, 90% de exportação de IFC dentro do Civil 3D, pelo menos, tá? E com essas ideias e formas de pensar, você pode aplicar o seu software aí e ver se ele tem essas possibilidades de mapeamento. Então, se nós voltarmos lá para dentro do Blender, olha lá, o block name. Ele tem aqui o block name, class ID, has field, is a proxy, e assim por diante. Então, o que eu posso vou fazer um teste aqui só para vocês olharem, né? Eu vou tirar, tá? Vou tirar essa class ID aqui. Mais fácil, tá no meio, né? Tem que manter a sintaxe, tá? Do JSON. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, salvei, tá? Esse arquivo. Vou voltar lá dentro do meu Civil 3D, vou selecionar meus elementos e vou dar aquele comando infra lá, tá? Salvei aqui como pipe. Beleza. Olha, tá dizendo que o meu arquivo não está referenciado, enfim. Considera isso numa próxima aula. Então, beleza. Então, toda tubulação aqui possui esse conjunto de propriedade chamado MISC, onde possui aquela propriedade class ID. Então, agora eu vou abrir novamente aqui o projeto. Abrir, selecionar aqui. Vamos encontrar lá o MISC. Agora, ó, aquela propriedade de ID sumiu. Então, acabei de te mostrar. Acho que, como eu disse, se você sair dessa aula entendendo isso, putz, agora você consegue fazer várias coisas, principalmente configurar.
Tá? Então, a regra do jogo dentro do Civil 3D é essa: entender a configuração de mapeamento desses principais plugins aqui, dessas principais configurações desse plugin próprio da Autodesk, que isso vai te libertar na questão de gerenciar qual informação eu quero levar, para qual classe eu quero levar aquele objeto, tá? E assim por diante. Ah, então vamos dizer que, por exemplo, as minhas tubulações aqui, eu não quero levar como tubulação, vou só fazer um exemplo aqui para você ver na prática, tá? Então eu vou lá dentro do meu arquivo. Lembra que eu disse? Como existe uma categoria específica aqui de configuração no JSON, eu vou pela categoria, né, pipe aqui, e aqui você percebe, ó, todos os tipos de pipes ou de estilos que estão contidos lá dentro do Civil 3D estão com pipe segment. Então, eu vou fazer uma alteração aqui, vou fazer uma brincadeira com vocês, né? Eu vou alterar todos aqui para, deixa eu pegar uma classe, vou colocar como uma classe genérica ali, vou colocar como element proxy, classe genérica, né? Eu estou bagunçando o nosso arquivo Civil 3D pra gente brincar um pouco, né? Então, dei um substituir, né? Vou dar um salvar. Lembrando, ó, tanto você vendo no navegador de projeto aqui, ó, do Blender, ele tá como IFC Pipe, e aqui também como IFC Pipe, né? Que esse elemento aqui é outro, ó, ele mostra a classe do IFC, tá? Então, agora eu baguncei, tá? Eu baguncei, salvei, vou selecionar todos os meus elementos aqui, IFC Infra, vou IFC Infra, selecionar aqui o V3, beleza, exportou. Então, agora para ele não vir como pipe, sim como build element proxy. Olha lá, agora ele vem como build element proxy. Então, o que que é legal? Por que que eu estou te mostrando isso? Pô, Vitor, eu estou exportando meu arquivo IFC do Civil 3D e ele não está indo na classe que eu quero. Você configurou? Você mapeou? Tá? Então, isso é até é uma dica para vocês, como eu disse, independente do software que você for trabalhar, sempre procure trabalhar com um software que te permita fazer esse mapeamento, tá? Não estou falando para você trabalhar com Civil 3D, não, tá? Mas procure um software que te permita fazer isso. Se não o seu software não te permite fazer isso, você vai ficar refém. Aí não é que isso seja um problema, tá? Só é uma questão de escolha, se isso impacta ou não no seu projeto, na forma como o seu contratante, porque às vezes o seu contratante fala assim, olha, não, eu quero que você me entregue dessa forma. Ou o seu contratante vai falar, olha, além de entregar na classe, eu quero esse conjunto de propriedade com essas propriedades aqui. Então, aqui foi uma primeira aula introdutória dentro do Civil 3D na exportação, tá? Nós passamos aqui pelas principais configurações, tá? Tá. Uma outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui das configurações, tá? Da exportação. Então, você viu que eu posso tanto excluir uma propriedade e não levar. Na próxima aula eu vou criar um property set lá dentro do Civil 3D e vou configurar o JSON para ele levar, tá? Só para não ficar grande, mas só para explicar aqui. Então, primeiro ele abre uma chave aqui, né? E coloca aqui o conjunto de propriedade que está lá dentro do Civil 3D. Descrição, enfim, não vou entrar nesses métodos aqui agora. Depois ele abre um colchete e coloca mais as propriedades em chave, né? Mas o que eu quero mostrar aqui, que é legal para vocês? Isso também é um conceito que eu explico lá no curso de OpenBIM de EFC, tá? Que além de eu definir o nome da propriedade que vai ser levada, eu posso colocar uma descrição. Confesso que isso não é muito utilizado, tá? Mas é uma descrição. Isso é legal porque se quando você for desenvolver o seu BEP, né, para projetos de infraestrutura, pensa que o seu projetista, ele não conhece, às vezes, muito bem o seu processo interno. Então, a descrição, você pode colocar, olha, essa propriedade é utilizada para tal, 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 será usada, tal, tal, tal. Então, você coloca uma descrição. Quando você passar esse arquivo JSON para ele vai poder utilizar e entender melhor, tá? Lembre-se que o segredo do BIM e principalmente do OpenBIM é a comunicação. Mas uma outra coisa muito importante aqui, ó, é o tipo do dado, né? Eu vou exportar isso como um IFC label, igual está aqui, é um arquivo booleano, ele é de texto, ele é numérico, é um tipo, né, de dado, é área, é volume. Então, olha que legal, né? Se a gente fizer um resuminho de tudo que nós vimos aqui hoje, né? Eu coloquei aqui, depois eu vou exportar para vocês, né? Então, primeiro nós vimos que existem algumas formas de se exportar dentro do Civil 3D. E se você usa alguma outra, coloca aqui no comentário, tá? Eu gosto de utilizar aquela que eu seleciono o que eu vou exportar. Aqui tem um conceito de MVD, né, por detrás disso, de ter um modelo de vista apropriado para exportar só aquilo que é importante, talvez para aquele determinado uso do BIM que eu vou estar fazendo, para aquela minha fase de projeto. Enfim, eu vi que existe um plugin da própria Autodesk que me permite fazer algumas exportações e configurações. Dentro dela existem essas três configurações, onde a primeira aqui está relacionada de uma forma um pouco mais geral ao meu projeto. A segunda, ela começa a entrar no nível de categoria e separação dos tipos e instâncias do meu objeto, tá?
E por último, depois, para cada um daquele tipo, daquela categoria de objeto, eu posso definir o meu conjunto de propriedades, as minhas propriedades, se eu vou levar isso como um texto, como um número, tá? Então, eu quis fazer essa primeira aula introdutória aqui do Civil 3D, principalmente para exportação de IFC para infraestrutura. Espero que ajude vocês. Eu vejo muita gente falando, né? IFC na infraestrutura, mas ninguém mostra na prática como faz, né? Então, vem comigo aqui que eu vou ajudar vocês. Deixe seu comentário, compartilhe para que mais gente possa ter acesso a esse tipo de vídeo. Comente aqui suas dúvidas. Eu vou começar a produzir agora vídeo toda semana. Vou fazer uma playlist aqui um pouco mais completa, principalmente aqui dentro do Civil 3D. Vou trazer de outros softwares, vamos com calma, tá? Como eu disse, eu vou começar com aqueles um pouco mais usuais, mas pensa sempre que eu estou tentando ensinar vocês a como pensar um gestor da informação, eu gosto de chamar, né? Que planeja muito bem o que vai ser exportado, como vai ser exportado, o que que eu vou levar de informação, como essa informação vai estar agrupada, tá? Enfim, acompanhe, se inscreva, deixe seu comentário, construtivo, deixe sua crítica, o que que você achou, se você já conhecia, e mande para mais pessoas para que elas possam também aprender um pouco mais com a gente. A gente se vê nas próximas aulas.